Olá, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre teoria das cores. Eu me chamo Kelly, esse daqui é o canal Le Magritte. Eu converso um pouquinho sobre o universo da arte aqui e você está convidado a participar. Se quiser é só se inscrever, se gostar do vídeo não esquece de curtir, compartilhar. E qualquer dúvida, qualquer comentário é só deixar aqui embaixo que eu respondo com o maior prazer. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre a teoria das cores, né? A teoria das cores, o que ela trata? Ela fala basicamente sobre a relação entre a cor e a luz, que ela diz que assim, que a cor é uma propriedade da luz, que ela é percebida por nós, né? E a gente tem, a cor é uma sensação quando a gente percebe a luz. Aí você vai me olhar e falar assim, não, mas espera aí, e a tinta? A tinta existe, aquela cor é concreta, por quê? Porque há uma diferença entre cor pigmento e cor luz. A cor pigmento é aquela cor que é produzida à base de um pigmento, ali a tinta, por exemplo, que você percebe. Mas a cor dos ambientes, das coisas na natureza, as cores como a gente percebe, normalmente ela é definida como cor luz, né? Que é o efeito da luz num determinado objeto. A forma como a gente percebe essa luz seria a cor, é uma sensação que a gente tem, é uma coisa interna de cada um. Então a cor não seria algo concreto de verdade, assim, né? E que dá margens para cada um interpretar uma cor um pouco mais, de uma maneira um pouco diferente uma do outro, né? Então, dito isso, que a cor é luz, é a forma como a gente percebe, né? Então ela é diferente dependendo de cada pessoa, né? Pode ter uma variação. O que a gente começa a falar? Vamos lá. A cor, dessa forma, a cor luz, ela tem basicamente três qualidades, dentro de três categorias, que seria a matiz. A matiz é o nome que a gente dá para a cor. É a forma, como a gente realmente percebe a cor. Por exemplo, o verde, o amarelo, o vermelho são as matizes dessas cores, sabe? São os nomes concretos da cor. A segunda qualidade da cor é a saturação. A saturação é quando a gente percebe mais... Ó, eu vou colocando a imagem aqui para vocês, tá? A saturação é quando a variação entre a cor mais pura, mais saturada, e menos saturada, ou seja, quando ela tem mais cinza. Então, uma cor menos saturada é uma cor que tem mais cinza, e uma cor mais saturada é quando ela está no seu estado mais puro. Essa é a qualidade da saturação da cor. E em terceiro seria o brilho, que é a claridade ou a luminosidade. Aquela matiz que tem ali, ela pode variar de tons, né? Sendo mais clara ou mais escura, tendo mais branco ou tendo mais preto nessa cor. Na cor pigmento, a gente costuma dizer que o preto é a junção de todas as cores e o branco é a ausência de cor. Quando a gente fala de cor luz, a cor branca, ela possui todas as 7 cores lá do espectro. Dificuldades. E a cor preta seria a ausência das cores, certo? Então, quando a gente está falando desse brilho, mais luminosidade, menos luminosidade, ela tá caminhando mais em direção ao branco ou mais em direção ao preto. Essa cor, a mesma cor ali, a matiz, ela pode ser mais pura, ser mais clara, ser mais escura. Essas variações de tonalidade a gente vai perceber através da classificação do brilho da cor. Além dessas 3 qualidades, a gente também pode definir as cores como quentes ou frias. As cores frias, elas têm mais a presença do azul e do verde, e as cores quentes mais do amarelo e do vermelho, sendo que o amarelo ele pode ser mais frio como pode ser mais quente, o verde também, enfim. Mas a gente separa elas como mais frias e mais quentes. E as cores mais frias, elas vão nos dar
a sensação de mais refrescância, de tranquilidade, de paz, enquanto as quentes elas estão mais relacionadas ao fogo, à intensidade. E aí, na teoria das cores, a gente consegue trabalhar e perceber todas essas variações das cores, assim, através do círculo cromático. O círculo cromático, ele é uma construção baseada em possibilidades de transformar as cores. Normalmente ele é composto de 12 cores. Ele começa com as cores primárias, as 3 primárias, né? O amarelo, o azul e o vermelho. E aí dessas 3 cores você combina elas, transforma em secundárias, depois combina de novo e transforma em terciárias. E aí você tem o círculo cromático com as 12 cores. Eu vou fazer um outro vídeo explicando um pouquinho mais sobre o círculo cromático, mostrando para vocês como dá para montar o seu próprio círculo cromático, por exemplo. O que acontece? Você pode trabalhar a harmonia das cores com cores análogas. O que são as cores análogas? Você escolhe aqui, normalmente uma primária e 2 cores adjacentes, né? Uma do lado da outra. Quando você trabalha com essas cores análogas, o contraste ele é baixo e as cores tendem a ficar numa harmonia um pouco mais suave, né? Sem tanto contraste. As cores complementares são cores exatamente opostas no círculo cromático. Então você vai pegar aqui e você vai ver, ó, o vermelho é extremamente oposto ao verde. Então esses dois, o vermelho é uma cor complementar do verde. Consegue entender? São as cores de maior contraste entre elas. Isso significa que elas vão ter um contraste muito alto, ou seja, se eu quero fazer uma chamada de vídeo que o fundo, uma imagem que o fundo é vermelho, que cores eu vou usar de fonte para destacar um pouco mais, ou melhor, posso usar um verde. Elas são complementares, elas combinam entre si, mas elas são contrastantes. Então é uma forma de você pensar. Você também pode trabalhar com as cores complementares divididas, que normalmente você pega uma cor primária ali, que seja, ou o mesmo esquema, cores opostas, só que aí nos opostos você usa 2 que sejam mais próximas uma da outra e a outra do outro lado do círculo cromático, como no caso aqui tem o laranja e o rosa ali, um pink, esqueci o nome da cor, gente, e o verde, que ele é oposto a elas, ele tá do outro lado do círculo cromático. Ela tem contraste? Tem contraste, mas ela é mais suave porque essas 2 cores ali vão dar uma atenuada nesse contraste. Mas você pode trabalhar cores análogas e complementar junto, sabe? Você pode misturar isso, você não precisa trabalhar só ou complementar ou só análoga. Quando você trabalha com complementar e análoga, esse é normalmente o desenho que forma. É um triângulo com uma seta, digamos assim. Essa forma não serve só para o verde, o vermelho e os adjacentes. Você pode colocar nessa mesma posição, no caso, você poderia colocar no amarelo e aí no contrário seria o lilás, o rosa e o azul escuro, entende? Essa combinação de cores, esse formato que a gente constrói ali, ele vai te dar uma gama de possibilidades dentro do círculo. Você só vai girando esse formato e você vai conseguindo ver todas as possibilidades que você pode trabalhar. Pode ser de tríade, que é exatamente um triângulo, exatamente oposto ali, como está na imagem, ou, essa é difícil de falar, tetrádicas, que você forma um retângulo e infinidade de possibilidades ali dentro de construção de cores, e muito contraste elas oferecem, muita possibilidade. E você também pode, enfim, pode ser em forma de quadrado e tudo mais. E essas possibilidades, isso está super na moda sendo usado por quem trabalha com consultoria de estilo. As pessoas agora costumam usar muito sobre, querem saber qual é a cor, né, a sua paleta de cores da sua pele, quais cores combinam com ele, com você, as roupas e tudo mais. Ou seja, não se aplica só na arte, na comunicação visual, mas na comunicação como um todo, né, porque as cores
representam um sentido, né? A forma como a gente percebe, nos geram uma sensação. Então, essas combinações de cores, elas têm muito a ver com se você quer ter uma aparência mais suave, mais discreta, ou se você quer ser vibrante, né? Então você vai pensando, você precisa usar mais complementares, menos complementares, para qualquer aplicação das cores, porque cor está basicamente em tudo, né? Bem, aí a gente falou das análogas, das complementares, e a gente precisa falar da monocromia, né? As monocromáticas, dá para combinar cores da mesma matiz? Dá. Como é que funciona? Aqui tá um exemplo de monocromia, né? Ela vai variando aqui como um degradê, ela varia tanto no quesito de saturação quanto de brilho, ou seja, ter mais cinza na cor ou ter mais luminosidade, né? Mais branco. Então ela vai desde do mais claro ao mais escuro, né? Com mais cinza ou com mais branco, mais claro e mais escuro. Tudo dentro da mesma matiz, é a mesma cor, só que vai variando a quantidade de interferência que essa cor está sofrendo. E você pode combinar uma cor com outra cor. Isso seria outra cor, não. A mesma cor, né? A mesma matiz com tonalidades diferentes dentro dela, que isso seria a monocromia, que a gente costuma chamar também de tom sobre tom, né? É a mesma matiz com tons diferentes. E você vai trabalhando dessa forma. Enfim, dentro disso a gente pode trabalhar com a harmonização de imagens numa gama ampla, usar cores puras, complementares, análogas, tudo vai depender do objetivo que a gente tem. Quando a gente sabe usar as cores a nosso favor, trabalhar com esse círculo, a gente fica muito mais fácil, porque a gente costuma ter muita dificuldade, né? Eu queria fazer tais flores de tal cor, mas aí eu não sei que cor que eu coloco no fundo. Depende, você quer um fundo que fique harmonioso, suave, tudo muito próximo, ou você queria um fundo que destacasse, né? Qual cor que precisa estar, quais cores vão destacar se você colocar esse? Se eu coloco um amarelo, você vai lá no círculo cromático e vai quem que tá do outro lado, que cores que vão destacar. Mas você quer que esse fundo seja mais suave, então você pega e usa o complementar junto com análogas, né? E aí você vai combinando essas possibilidades de uso da cor. O vídeo de hoje era sobre isso, eu espero ter ajudado bastante gente, porque isso aqui a gente tem muita dificuldade quando fala nas cores, a gente nunca consegue ampliar, né, a nossa gama de possibilidades. A gente fica sempre, eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade de entender que cor combinar com o que, seja na sua própria roupa ou seja nos trabalhos que vai produzir. E a teoria das cores está aí para ajudar. Existem diversos livros falando sobre a teoria das cores, diversos estudos, e aqui foi só um resuminho assim rápido para mostrar para vocês que tem soluções, tem técnica e tem material aí disponível para ajudar e facilitar a sua vida, para você não ficar sofrendo, perdendo muito tempo pensando, meu Deus, o que eu faço agora? Tem aí uma solução bem prática que consegue te ajudar. Por hoje era isso, espero ter ajudado. Curte o vídeo, sinta-se à vontade de voltar e assistir vários outros aqui da playlist. Essa daqui é Arte de Criar, mas eu tenho playlist sobre pinturas rápidas, sobre aquarela para iniciante, quem está aprendendo. E é isso, assim, espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo com o maior prazer. E até a próxima!